Mayara e Annabelle é uma saga incrível, nível Oda. E eu vou te provar só com esse vídeo. Olá, bem-vindo ao meu canal chamado Mitsuki Studio. E eu sou o Misaki, ou pelo menos sou mais conhecido assim neste canal. Eu lhe convido para se inscrever e deixar um gostei, porque isso realmente ajuda muito, principalmente um canal pequeno como eu. Eu disse nos últimos vídeos que eu faria esses vídeos de livros se vocês quiserem, mas eu simplesmente amo falar dos livros que eu tenho. E inclusive, olha o tanto de livros que eu tenho nas minhas estantes. Meu Deus. Voltando pro vídeo, Mayara e Annabelle é um livro brazuca. Finalmente. A Mayara é uma ninja espadachim paulista que foi transferida de São Paulo por conta de um de seus poucos vacilos. E a Annabelle é uma cearense, que orgulho, que é uma maga zoeira que gosta muito de relaxar. Senti ela até um pouco representado, pra bem a verdade. Sendo quem deve trabalhar e se juntar com a Mayara para combater os demônios que estão aparecendo no Ceará, assim como no resto do Brasil. Misaki, o quê? Se a Mayara foi transferida, então elas trabalham em uma empresa. Sim, elas trabalham para uma secretaria chamada Secafce. E existe uma Secafce para todo o estado. Ok, legal, mas o que significa? Secafce é uma sigla, meu pequeno. Secretaria de Controle de Atividades Fora do Comum. Logo nas primeiras páginas, acompanhamos uma pessoa chamada Mayara. Bom, já apresentei ela, né? Em São Paulo, que estava observando o local e dialogar com um senhorzinho chamado de Salgado, que é um colega de trabalho que aparentemente trabalha com ela já há um tempo. Quando ela chega pra bater um papo com o Salgado, ela pergunta: "E aí, tudo resolvido?" Quando eu volto, o Salgado troca de expressão com uma face deveras preocupada. E ele responde: "Você não vai voltar, pelo menos não para a Secaf SP." Como é? A Mayara ficou muito impressionada. Parece que ela fez alguma coisa muito preocupante, porque ela realmente fez, e eu explico isso já já. O conselho decide transferi-la para um outro estado. Isso depois que, de acordo com o Salgado, ele cobrou uns favores e ofereceu outros. E para você que não sabe o que está acontecendo, bom, a Mayara quer provar para a Secafce SP que, ou pelo menos para toda a Secafce, né, que o subsecretário deles é um demônio. E ela confiou em um cara que simplesmente sumiu com a única prova que ela conseguiu. E assim ela concorda de sair de São Paulo. Então ela diz: "E pra onde eu vou?" "Bom, acho você comprar um estoque de protetor fator 60 para começo de conversa", afirma o Salgado. E assim viajamos para Ceará. Depois dessa página, nós encontramos a belíssima Annabelle conversando no telefone. Eu vou pular essa parte porque influencia em praticamente nada. O cara que está na outra linha, ele simplesmente diz que vai sair um pouco da secretaria e que a Mayara vai entrar, só que ele não fala muito sobre ela. Resumo, é isso. Bom, voltando para a Mayara, ela finalmente chega no apartamento da Ana. Eu vou chamar ela assim algumas vezes pra facilitar. E sai perguntando pra tudo que é gente onde fica tal sala 13. Por incrível que pareça, ela só encontrou por conta desta senhora. Bom, depois de tanto tentar, finalmente ela chega. Mas repare que a Ana realmente mora sozinha por conta desse quarto, né? Mas ela deve ser gente boa e com certeza vai escutar a Mayara. "Oi, bom dia, tudo bem? Eu sou..." Pera! Retiro o que eu disse. Depois da Mayara e a Annabelle se encontrarem, nós aparecemos em um bar que tem um orelhão, que o dono do bar vai atender. Então descobrimos que o dono, chamado de Antônio, era um cara que botava as pessoas para dormir. Que era conhecido como alma cebosa. Mas por favor, né, gente? O cara tinha uma literal 12 na parede do bar. Voltando à chamada, ele recebe um serviço de uma pessoa anônima. Ele adorou essa notícia.
Depois disso, nós voltamos com as nossas heroínas em um trânsito. Meu Deus, olha o tamanho dessa... Inclusive, adivinha o que elas estão fazendo? Discutindo, óbvio. Depois dessa briguinha, elas saem do táxi. Cara, eu simplesmente estava esperando qualquer coisa. Mas um caranguejo kaiju gigante foi uma das últimas coisas que eu iria imaginar. E aqui começa uma luta muito foda, mas como eu tenho que postar esse vídeo pra vocês não pensarem que eu morri, eu não vou falar muito sobre. Depois da Annabelle ter cozido seu siriguejo de Taubaté, ela... Mas antes de continuarmos, vamos voltar um pouco no tempo. No bar do Almo Cebosa, mais conhecido como Antônio, o dono do bar, ele tinha vários caranguejos. Então você deve imaginar de onde aquele bicho veio, certo? Eu tenho uma prova que aparece nas próximas páginas, mas vamos mais devagar, né? Depois de umas cervejas, a Mayara chega no portão de sua casa e quando ela vai entrar, não consegue encontrar a chave de sua casa. Enquanto ela procura as chaves nos bolsos, nós vemos uma pessoa observando. Mas ela percebe até que o velho do Senhor Alma Cebosa atirar nela, com balas mágicas inclusive. E é por isso que eu acho que aquele seu siriguejo do Paraguai apareceu. Magia era deste homem, tirado. Eu já explico as aspas e garanto que vai ser um pouco engraçado. Talvez nem tanto. Bom, saindo das teorias e voltando para a história, Annabelle vem ajudar a Mayara como? Bom, apenas atropelando o cara. Ela virou o Asgore. Depois de beber, o viadinho ali só sabe correr. Se multar, não vou me importar, vou atropelar. Por que você não aponta isso pra alguma bêbada dessa altura? Bom, enquanto rola uma briga nível casa de família, vamos raciocinar. Vocês perceberam o quão inteligente esse mano foi? Ele estava esperando a Mayara voltar para casa e talvez até mesmo soubesse que ela estava em um bar. Logo, poderiam estar bêbadas. E eu não sei se vocês sabem, mas quando você fica bêbado, seus sentidos não funcionam direito, pelo menos alguns deles. Incluindo a perca de reflexos, ou seja, olha o quão inteligente foi esse cara. Ele esperou elas voltarem para simplesmente marcar uma baixa, para não dizer outra coisa. E é por isso que eu amo essa obra. Talvez ele nem tenha pensado nisso, mas... deixa eu ser feliz, pô. Olha, a luta acabou. Nós vemos a Mayara acordando e ela vê a Annabelle fumando. Algo bem comum, já que a Annabelle parece muito animada pra mexer com cigarinho. E a Mayara ficou muito surpresa também, até perguntou: não sabia que você fumava. E a Annabelle disse que só fumava quando estava preocupada. E isso deixou a Mayara até que bem curiosa. E o que te preocupa? Annabelle é até meio doida, mas não é burra. Ela mesma diz isso, pois não faz sentido uma pessoa comum ser perseguida por um cara atirando com balas mágicas. E a Annabelle sabe muito bem disso. Vendo que não tinha mais como esconder o segredo, ela conta para a Annabelle, dizendo até o que acabou acontecendo depois de contar para os colegas de trabalho. Obviamente ninguém acreditou nela, até mesmo chegou a ter consultas com a psicóloga da secretaria, que disse que a Mayara teve um colapso nervoso causado pelo estresse, muito trabalho e pressão. Ou seja, dá pra ver o tanto que a Mayara se dedicava. Então, antes dela ser demitida, apareceu o Salgado, que é um conselheiro da secretaria que fez com que Mayara saísse de São Paulo e ir para o Ceará. Então, a Annabelle acredita no que a Mayara contou e vai ajudar ela a dedurar o subsecretário. Então, depois daquela conversa, Mayara e Annabelle vão para uma biblioteca que tinha descoberto, depois de uma parede ao lado da sala, para descobrir mais sobre o pistoleiro e para a Ana aprimorar a magia que ela usou para cozinhar o caranguejo.
Depois elas saírem da biblioteca, elas veem o Batman. Um homem capado no meio de uma multidão de nada. Sério, não tem uma alma viva ali. Se é que a Annabelle disse que depois das 7 tem um pessoal usando a mesma coisa que os criadores desse quadrinho usaram para fazer o roteiro. Cabe é literalmente um caranguejo do tamanho do Shaquille O'Neal, que solta raios inclusive. Parece que eles eram substâncias do Breaking Bad. Depois dessa treta, caso de família, e de ver a Annabelle convidando a Mayara para elas morarem juntos, a gente vê o maldito do Cauã, sim, o mesmo que sumiu com as provas do subsecretário, ser um homem por trás do ruim. Quem diria, né? Ele realmente participava dos planos do Tinhoso. E o resto continua no próximo volume. Sim, eu espero conseguir fazer mais partes disso. Bom, a HQ é simplesmente sensacional, com piadas boas, referências fodas como a Salgado, que foi dono do Museu da Fotografia, se eu não me engano. Além de ter personagens 100% memoráveis, sem contar que, diferente de várias histórias, o quadrinho apresenta como protagonistas 2 mulheres, que é algo super novo. Quer dizer, super novo não, né? O mínimo era ter. É muito raro, que faz com que eu ame ainda mais esta obra. Nota 9,9. Sim, só por um ponto que não ficou em 10. Nem toda obra é perfeita. Bom, é isso. Lembrem de deixar o like, se inscrever, compartilhar o meu canal para os seus amigos, principalmente para os que gostam de ler. Se é que alguém gosta de ler hoje em dia, né? Mas ainda assim, eu recomendo muito para você que quer ler uma história nacional e não sabe o que ler, quais livros procurar. E se você conhecer algum e quer que eu faça um vídeo sobre, por favor, nacional, você pode colocar nos comentários. Obrigado pela compreensão e por ter me ouvido. Tchau.